pessoal, estamos de volta. Nós falamos no episódio anterior que nós faríamos parte 1 e parte 2. A gente aproveitou a presença da Fabiana para fazer a parte 2, porque a gente quer falar, entendeu? Porque a gente abusa da nossa convidada, mesmo que a gente é dessas. E a convidada falou para todo mundo falar, fale o que tá sentindo. Vamos falar, vamos botar para fora aqui, né? Então a gente, né, continuando aí o tema de Setembro Amarelo, pra gente, né? Nós, no fundo, todo amarelo aqui. Tudo amarelinho ali, né? Pra gente ir fechando, e a gente vai entrar ainda, obviamente, a gente continua em Setembro Amarelo, mas falar de um outro assunto super importante, que é sinais de alerta, questões relacionadas aos jovens. Uhum. A gente vai falar um pouco disso, porque a gente falou no episódio anterior que teve um aumento, né, de taxa de suicídio entre jovens de 15 a 29 anos, e sobre questões que são normais ou não na adolescência. Então a gente vai falar um pouquinho disso. Mas pra gente fechar aqui o episódio anterior, né? O que a gente gostaria de trazer, né? Que acho que é super importante. Que são algumas questões relacionadas aos sinais, né? Aliás, como você acolhe, né? Como é que eu posso fazer para acolher uma pessoa que tem ali um comportamento suicida? Então, uma das coisas a gente falou, escutar essa pessoa com atenção, com empatia. Às vezes a pessoa não quer que você faça uma crítica, ela não quer que você invalide o sentimento dela, ou que você vire para ela e fale assim, não, mas isso é bobagem, não, isso vai passar, ou então isso é falta de Deus. Não tô falando nada sobre religião, gente, entendam, né? Mas são coisas diferentes, né? Eu costumo brincar com as pessoas. Brincar não, falar sério. Tem coisas que são do corpo, tem coisas que são da mente e tem coisas que são do espírito. Isso. A gente tá invalidando a questão religião, mas depressão não é falta de Deus, né? Então, você precisa escutar, você precisa acolher, você precisa dar um abraço. Às vezes é só isso que essa pessoa precisa. Só segurar na mão, às vezes, ou estar ali presente para ela, né, Thaís? Exato. Exatamente, né? Se você vê que a pessoa tá mais agitada ou pensando, né, em realmente cometer o ato, procura não deixar essa pessoa sozinha. Isso é super importante. Se de repente for por telefone, você chama a emergência, procura ficar com a pessoa no telefone até chegar ajuda na casa dessa pessoa. Isso é super importante. Você acompanhar a pessoa, não deixar ela sozinha durante esse período. Se você mora com a pessoa, tem um comportamento de risco, procurar tirar coisas que possam colocar a vida dessa pessoa em risco. Medicação, objetos cortantes. Então, se você percebe esse comportamento, então procurar tirar isso. Sempre incentive a pessoa a buscar ajuda profissional. A gente está falando do psicólogo e a gente está falando do psiquiatra, que são as pessoas indicadas aí para tratar esse tipo de questão. E a própria família também, né? Quando ela tem alguma situação dentro da família de alguém com ideação suicida, depressão, suicídio, é sempre legal ela também tá pensando numa terapia, até numa forma melhor de comunicação, né, com a pessoa afetada. E isso é bem importante, né? Muita gente chega no setting terapêutico falando, eu não sei me comunicar com essa pessoa, o que eu posso falar, o que eu não posso, como que eu tenho que lidar. Parece que às vezes eu tô cobrando, né? A pessoa se sente frustrada, né? Então, essa rede de apoio também tem que ser cuidada, né? A família tem que ser cuidada também, né? Sem sombra de dúvidas. E se a pessoa, de repente, né, também não tiver ali, né, condição de ir para um serviço de saúde, porque a gente tem hoje CAPS, a gente tem, qual mais? Que a gente tem o CAPS, tem o Centro de Valorização à Vida, que o número é 188, como a gente já falou, mas vai aparecer para vocês aqui na tela. Ele é um serviço voluntário, funciona 24 horas. E também tem o chat, tem e-mail, então tem 1000 formas de vocês entrarem em contato. A gente vai deixar também na descrição. A ligação ela é gratuita, né? Pode ser ligada de qualquer lugar do Brasil. Sim. Ok? O que mais, gente, que a gente pode acrescentar aqui, Thaís, Fabi? você falou uma coisa que eu acho que, na verdade, eu passei muito por isso e é surreal. A importância de falar. O peso que cada pessoa recebe, ou que... Vamos lá, aconteceu algo na família. O filho 1 age de um jeito, o filho 2 age de outro jeito. Mas como? Gente, para aquela pessoa, pela história dela, pela expectativa que ela tem de mundo,
Talvez o peso daquilo é diferente quando eu falo de peso. E aí, quando você chega num processo de escutar alguém que está passando por um problema, primeira coisa que a gente naturalmente faz é... Ai, mas não é tanto assim. Ou calma. Ou lembra das criancinhas que estão passando fome. Tem gente com um problema pior que o seu. Sempre vai ter. Mas para aquela pessoa, aquele problema é o maior problema do mundo. Exato. Né? Então, é o peso que tem, não é só o peso, mas é assim, é o significado que tem. Então, às vezes, em um determinado momento, que nem eu sofri por muito tempo bullying, era uma criança fraca, um adolescente fraca. Gente, aquilo me atingiu de uma forma que talvez não atingiu uma outra amiga. E tá tudo certo, mas me atingiu. Então, muitas vezes, quando... Na adolescência, eu conversava com as pessoas, falava, mas olha a sua vida, olha o que você tem, né? Não fale isso. Não tem o que falar, não fale nada, mas escute. Exato. Às vezes é melhor você só ficar ali do lado, né? Exato. Não deixando a pessoa sozinha. Tô aqui, pode falar o que você quiser pra mim. Estou pra você, como você colocou, né? Estou pra você. No momento que você precisar de ajuda, estou aqui. Sim. Né? Claro que assim, não tinha nenhuma questão suicida e tudo mais. Mas é isso, a gente tá à disposição de verdade. Exato. Porque você fica ou senão, você entra numa comparação e coloca a pessoa, tipo, nossa, é verdade, minha vida é linda. E por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô deprimido? Por que eu não tô levantando da cama? Opa, pera. Né? E vai se sentir culpado, inclusive. Sim, piora. Não melhora o quadro. Então, a empatia, o escutar de verdade, né? A gente tem essa dificuldade e as pessoas brincam. A gente tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Mas a gente faz muito diferente disso. Mas é tentar fazer o contrário, né? Ouvir realmente, né, a pessoa. O que está passando, o que está acontecendo, está disponível ali. Dá abertura para aquela pessoa se abrir caso ela queira, né? Porque chega um momento em que, sei lá, eu às vezes deixava de falar com um fulano porque eu sabia que, tipo, nossa, vai vir criticar, ou vai vir jogar lanterna onde iluminar, olha só isso. Mas calma, não é isso. Comparando uma coisa com a outra, quando não se dá para comparar sentimentos, né? Sim. O peso de sentimentos, a gente não quantifica isso, né? Eu sempre falo, sentimento, você não quantifica. Você apenas sente, né? E tem gente que sente mais do que o outro, e somos assim, somos seres humanos complexos. Exatamente. Acho que o importante é você demonstrar ali o interesse, é você demonstrar o afeto, é mostrar que você tá ali para aquela pessoa, né, gente? Porque falar sobre o suicídio, né, e ajudar as pessoas que têm esse comportamento suicida é uma responsabilidade de todos nós. Sim. Eu acho que isso é a mensagem que a gente quer deixar, né? Gente, agora vamos falar aqui, né, aproveitando aqui a Fabiana, como a gente disse inicialmente, vamos falar sobre outro assuntos voltados também para o Setembro Amarelo e falar um pouco sobre as questões relacionadas a jovens, adolescentes, né, que a gente citou aqui no episódio anterior. Bora lá, gente. Quem não viu o primeiro, eu vou comentar agora uma coisa com a nossa convidada querida aqui. O que acontece? Quando você começou a passar angústia, que a gente falou da angústia existencial, né? Vamos pensar que foram quase 2 décadas. Você é jovem, então você já começou a ter essa angústia existencial muito cedo. Sim. Quando você falou 15 anos, tudo. Né? Acho que, na verdade... Até antes, né? Até antes, né? Que eu comecei... Hoje eu entendo que foi ali, mas não necessariamente, né? Exatamente, né? A gente pensar, a gente subestima muito criança, né? As crianças sentem tanto, né? Elas são tão... Não tem um filtro aí, né? Elas vão e... Quando a gente acha que elas não estão entendendo, elas dão uma lição pra gente, né? Sim. Então, se pensar nisso, eu queria falar aqui de alguns sinais de alerta nos jovens e depois você fazer uma correlação, Fabi, se você sentiu alguma coisa, faz sentido isso, o que você experienciou quando você se percebeu nessas situações, né? Até pra gente alertar pais, os amigos, porque amigos, às vezes, o jovem, ele não fala para os pais, mas ele pode falar para um amigo, e esse amigo também ajudar, né? Dar sinalizar de alguma forma, né? Então, o que a gente fala assim? Quando tem comportamentos que são realmente da fase jovem ou do adolescente, da criança para o adolescente. Quando o que pega aí muito, e que eu falei alguns sets, né? Que a gente tem algumas situações aí que acontecem. A criança, ela parece que não tá com muita responsabilidade, ela pode brincar, né? Ela tem aquele período. Quando ela vai entrando na adolescência,
né? Ela já vai começando a vir o peso da responsabilidade, né? A pensar em qual faculdade, o que ela vai seguir, tudo. Isso realmente é uma cisão, porque ela não vai aos poucos. De repente ela tá ali brincando, né? Lúdico, sem pretensão, sem trabalhar, sem nada, e de repente ela vem essa carga da responsabilidade de decidir o que ela vai querer ser, né? Quando crescer. Tem a cobrança também, né? Sim. Se a gente pensar numa sociedade, eu vou ter que começar uma faculdade, um cursinho, vou começar, quero ir para que área? Não, e aquilo, né? Pelo menos a minha geração foi muito pautada nisso. Que você vai ser pra vida inteira. Oi? Eu sou outra pessoa a cada dia, como, né? Como se você não pudesse mudar de ideia, né? Então é assim, a escolha mais importante que você tem que fazer da sua vida. Hoje eu entendo, e eu levanto a bandeira aqui, calma, jovens, precisamos ir com calma. Sim. Eu tenho quase 40 e tô mudando minha carreira. E é isso, a gente precisa normalizar as mudanças de carreira. Né? Só que lá atrás a gente não tem essa visão. Verdade, né? Eu acho que a gente entra na faculdade, no momento que a gente tem que escolher a profissão, novo. com 18, 17 anos. Você é muito jovem, né? A cobrança, o peso é muito... O peso da capa! Exatamente. A capa né? começa a pesar muito. Né? Mas eu acho que é uma boa sacada, porque você tá brincando ali e peraí, de repente, vamos pra vida, filho. Papai e mamãe não vai te sustentar, não, né? E é uma imposição e é uma autocobrança. Sim. Começa a autocobrança ali, né? E aí começa também as comparações. Né? Você começa a comparar com o outro, com a família do outro, como que ele tá. Tem pessoas que já têm decidido o que querem fazer, tem pessoas que ainda estão falando, nossa, mas meu amigo já tem decidido, eu não sei, não quero, não sei. E aí vai. Ou copiar, né, o que os meus pais fazem, quero fazer igual, mas será que eu gosto disso ou não? Será que vão ficar chateados se eu não seguir a mesma profissão, né? E aí sim vai. E aí a gente começa a ver alguns sinais de alerta aí, que podem ser realmente referente à idade, ou alguns fatores que podem estar começando mesmo de uma ansiedade normal a se transformar num transtorno de ansiedade que pode ser agravado, né? Se isso não for bem visto. Então, por exemplo, o adolescente, geralmente, ele tem necessidade muito de sono. Ele quer dormir mesmo, ele precisa disso, né? Sim. É um tempo de sono maior, né? Até por causa da construção ainda, né? Porque a gente tem o desenvolvimento dessa parte cognitiva cerebral até os 24, né? Então, realmente, o adolescente dorme mais... Também dorme mais por isso. O bebê e o adolescente ainda está em construção, né? Isso, e às vezes o que ele faz? Ele demora mais para dormir, então ele vai dormir altas horas da noite, e aí vai né? Ele meio que trocar o dia pela noite, é mais ou menos igual isso, bebê, né? Fazendo uma piada. Eu acho que eu tô na adolescência, então, né? É que eu tô no auge dos meus 24 anos e eu tô precisando dormir. Aí vai, eu vai a mãe também bater tô, na Fabi, porta. porque eu amo dormir, nossa. Então aí vai a mãe bater na porta 11 horas, acorda, preguiçoso, né? Mas é uma necessidade biológica, né? E aí, quando que o sono é um alerta? Então, a gente vai pensar quando o sono é de menos mesmo, né? Menos sono, tá tendo insônia, não está conseguindo dormir. A gente pode pensar que tá tendo uma preocupação aí nesse horário que ele poderia estar relaxado. Então, vamos pensar nisso. Ou não, ele está com muito sono e deixando de fazer coisas que antes eram prazerosas, por exemplo, sair com os amigos ou até ficar no celular, e está trocando isso por dormir. Então, também são sinais de alerta, tá? Outra coisa, irritabilidade. A irritabilidade no jovem, né? Que é comum, mas... né? Porque tá lidando com algumas questões que às vezes mesmo não está preparado ainda, né? Tá se acostumando com essas cobranças, né? Com validação, tanto de amigos quanto de família. Então, e assim, tem coisas que ele ainda não está entendendo. Então, irrita mesmo, né? Tudo que você não entende causa um pouco de né, raiva, tudo. Mas quando que a irritabilidade começa a preocupar, que também é sinal de alerta? Quando, por ser uma fase de novas descobertas, ela só fica realmente como um motivo de alerta quando ela começa a se tornar mais violento. Violento contra ele mesmo. Ou com né? outro. Ou com outro, né? Ou algumas atitudes, por exemplo, que para algumas pessoas seriam agradáveis, você está discutindo algum assunto agradável e para ele aquilo é muito irritante. Então sai muito fora da caixinha, né? Quando você não percebe, nossa, mas do nada estourou. Com um assunto que geralmente é um assunto agradável, que agradaria naquela fase da idade. Sim. Né? Então você também começa a pensar
nisso, assuntos banais que vão causar muita irritabilidade. Então, isso é um sinal de alerta para pais, para cuidadores, quem tá perto. Na escola. Aí, na escola, a gente já falou um pouquinho isso, né? É um lugar que você começa a se autocobrar, né? Aí você começa a ter referências ali que estão próximos da sua idade, tudo, e você começa a ver diferenças, né? Então a gente tem que pensar tanto em diferenças sociais como diferença cultural, né? E também de compreensão da vida, né? De maturidade. Tem maturidades diferentes ali. Então, quando você começa a ver problemas de concentração na escola, né? De uma hora para outra, isolamento, todas as matérias ele é ruim. Não tem uma matéria que gosta? Tem. Né? Sempre tem aquele professor que mais gosta e às vezes flui aquela matéria que a pessoa nem precisa estudar, porque vai bem. Quando você começa a ver que tá decaindo e aquilo tá ficando em tudo e perdendo realmente uma funcionalidade, até uma vontade de ir pra escola, aí sim. Né? Tem que ficar de olho, porque pode estar passando por algum... não só pela questão de estar mais ansioso ou mais deprimido, mas às vezes está acontecendo um bullying, né? Porque hoje em dia é muito comum ter bullying na escola. Sim. Né? Antigamente não se usava esse nome, mas é comum sim, gente. Né? O que leva aí para questões muito mais graves que a gente está cansado de ver na mídia, né? E aí tem uma outra situação aqui que a gente falou, adolescente rebelde, né? Tá o aborrecente, né? Que usa isso, né? Que fica um chavão aí, né? O aborrecente e a rebeldia. Sim, a rebeldia, ela faz muito parte do adolescente, né? Ele tá naquela transição entre o sei tudo e sei nada, preciso de ajuda, não posso me virar sozinho, né? Quem eu sou nesse mundo, Quem eu sou nesse mundo, encontrar aqui, né? O que eu vim pra ser, né? E aí vai. Então, não quero ser que nem meu pai, eu quero ser que nem meu pai, quero seguir isso, não gosto dessa bronca, não preciso mais disso, quero fugir de casa, né? Tem aquela coisa, não quero mais viver isso. Mas sabe o que eu vejo, assim, na adolescência, né? Que a gente fala da aborrecência, eu sempre falo isso. O adolescente, ele, como você disse, ele tá querendo se entender no mundo. Por quê? Porque, às vezes até em casa isso acontece, né? Você não pode isso porque você é muito novo. Não, mas você já tá com X idade, você já deveria estar fazendo isso. Tem os extremos, Tem os extremos. Ele não consegue, às vezes, se entender no mundo, porque ora ele é criança, ora ele não é mais. Então, isso também é um pouco confuso. Então, acho que é importante também os pais estarem atentos a um pouco desse discurso, um pouco dessa fala, ou ele é criança ou ele é adulto. Ele não é nem criança e nem adulto, ele é adolescente. Porque se para nós adultos já é difícil estabelecer limites, imagina para ele que tá ali, né? Eu ouço isso muito dos jovens, sabia? Eu atendo adultos e adolescentes, né? E eles sempre falam, poxa, ela me cobra porque eu preciso, sei lá, eu já tô grande o suficiente porque eu tenho, sei lá, que trabalhar, mas eu não posso chegar 11 horas em casa porque eu sou muito novo. Eu já ouvi isso mais de uma vez no consultório. Eu tenho que ter responsabilidade com isso, mas eu não posso fazer aquilo. Eu sou muito novo pra, sei lá, sou novo pra transar, sou novo pra chegar depois da meia-noite. Eu sou novo pra, sei lá, assistir determinadas coisas, mas eu tenho várias obrigações porque eu já sou grande o suficiente, porque eu já estou quase na fase adulta. Então, eles trazem muito esse tipo de discurso. E a rebeldia também, ela tá muito ligada a alecrins dourados. Se vocês acham que os seus filhos não vão ter contato, eu não tô falando usando, mas contato, no mínimo, com álcool e drogas antes dos 18 anos, esquece. Né? A gente tá em outro momento. Palpitação né? O coração da mãe aqui mesmo, é verdade, né? Porque é um medo, né? Então, se a gente pensar rebeldia e o quanto isso também tá ligado com álcool e drogas, né? O quanto eu quero ser dono do meu nariz, né? E essas possibilidades que aí estão cada vez mais fáceis. Sim. Então, o que é essa abertura? A rebeldia, ela começa realmente a extrapolar quando você tem um discurso. Por exemplo, você tem um discurso super aberto em casa, né? Você tá comunicativo sempre, dá abertura para os jovens expor medos, dúvidas, e você também ter abertura como pai, mãe, cuidador, de colocar o medo que você tem, que nem a gente falou aqui anteriormente. Eu quero chegar 11 horas, meia-noite, 1 hora em casa, porque eu não posso. Filho, eu tenho medo realmente de você estar no Uber, acontecer alguma coisa, né? Eu prefiro então que você durma na casa de um amigo. O medo, você falar realmente os medos que você tem como cuidadores também, e os riscos que hoje
eles estão expostos, né? Você sabe jogar que abertamente. Esse jogar abertamente na maternidade é algo que eu falo que a gente precisa fazer. Né? Quando eu falei para vocês no episódio anterior, hoje eu falo e eu sento com as minhas filhas e falo, olha, mamãe não tá num dia bom. Ou mamãe acha que isso acontece porque validar os sentimentos. A criança que enxerga o pai e a mãe validando os sentimentos e falando o que sentem, elas vão entender que é um processo natural na adolescência ou na vida adulta falar sobre o que elas estão sentindo, né? Então, esse é um exercício que eu faço com as minhas filhas e busco cada vez mais, porque é natural, né? Porque nem a criança nasceu, você ali tá amamentando, né? Brincadeira assim, é a vaca leiteira da criança. E vai crescendo. Então, é a mãe que guarda o sapato, é o pai que faz isso, aí busca na escola. É uma máquina de servir, de uma certa forma. E essa criança vai crescendo, o adolescente vai crescendo, e todo mundo vai... E o pai e a mãe não estão fazendo mais do que a obrigação, né? Essa é a cabeça que a gente tem. Mas eu falo, peraí, aquele pai e aquela mãe tem as questões, tem os sentimentos deles, tem a necessidade de fazer, muitas vezes, uma terapia de se autoconhecer para criar filhos com mais liberdade nesse sentido de falar do que você está sentindo, como que é. Para chegar, eu espero, né? Eu tô plantando isso, mas para chegar numa fase de adolescência e ter essa abertura e ter esse tipo, cara, você pode contar comigo, né? Estou aqui, vamos conversar, o que está acontecendo. Eu brinco que assim, eu queria ter um carro, uma van quase, sabe? Aqueles carros. Aí meu marido, mas por que você é um carro tão... Porque eu quero concentrar a galerinha na minha casa. Eu quero ser a mãe. Entendi. Você tá querendo controlar as crianças, Fabiana, fala a verdade. Mas não, sabe aquela coisa assim de... Poxa, a gente precisa ser os pais mais participativos, não de tipo, fazer tudo, mas de realmente, sabe, tia, olha, fulaninho tá apaixonado por isso. Ah, é? As crianças precisam confiar na gente como adulto, porque quando chegar na adolescência, quem é essa pessoa? Do nada vai começar a falar com a mamãe e com o papai, sendo que nunca falou quando era criança? Não vai, né? Então, construir esse diálogo, essa abertura de diálogo. E sim, talvez eu queira controlar um pouquinho. Reconhecendo, né? Não, muito bem. Continua, Tina. Não, e é isso mesmo. Você falou da impulsividade, né, também. É, que tem essa impulsividade, né, essa rebeldia, mas o que é a rebeldia? Ela se faz perigosa ali. É quando, por exemplo, você tem essa abertura, né, você tem que trabalhar essa abertura, mas você começa a perceber que ela tá extrapolando acordos que você fez ali. E aí tá gerando prejuízo, né? Então, assim, o sair demais e... Um exemplo, tá? O sair demais, o se expor demais a perigos, não dando um filtro para esses jovens, né? Sim. Por isso que eu falo que a abertura é importante mesmo, porque a partir do momento que você expõe que ele está se colocando em risco e muitas vezes ele não está percebendo isso, é trazer o jovem realmente, às vezes, para a realidade. E dessa forma, a gente vai pensar numa questão de amadurecimento, não é ficar dando lição de moral, não. É você usar o amadurecimento de exemplos vividos de algumas coisas que ele pode estar exposto e aquilo fazer sentido para o jovem, né? A partir do momento que aquilo faz sentido para ele e que você também experienciou, você pode usar sim uma experiência sua, não é um julgamento, sim, né? Não usar como um julgamento, e sim como uma experiência. Então, um cuidador, uma outra pessoa que o jovem confia, expor também algumas coisas que o tiro saiu pela culatra, vamos colocar dessa forma. E aí sim ele fala, poxa, essa pessoa que eu confio me contou isso. E pôr esse jovem para pensar, pode acontecer comigo também. Né? E aí ele também tem um autocuidado com os próprios amigos também, porque um amigo ajuda o outro, né? Fala, olha, soube de um caso assim que deu ruim, né, gente? Então, vamos um cuidar do outro também? Tem um pouquinho isso, né? Esse companheirismo, né? Que também tem entre os jovens. E sempre tem o tio legal, né? A gente tem o tio, a tia legal, né? Legal, que sim. socorre os jovens, né? Que nem você tá falando um pouco, né, Fabi? Fica lá em casa eu vou ser e tia a legal, gente, né? a gente... Ai, tia, você fala com meu pai dessa forma? Tá bom, nesse momento acontece isso, né? Então, sentir parceria. Porque, assim, a partir do momento que o jovem não confia e ele vê sua privacidade invadida ali também, né? Ou invalidada, ele não vai falar pros pais.
Então, os pais realmente, pais, cuidadores, deem abertura para os seus filhos exporem os sentimentos deles. E a melhor forma, é um recadinho, acho que final aí até, a melhor forma de você dar abertura para os seus filhos também é expor os seus sentimentos, os seus medos, os seus receios, que você não sabe às vezes como ser pai, como você ser mãe, que você não é perfeito. E aí sim, eles vão dentro da sua vulnerabilidade se abrir para deles também. Sim, exatamente, porque o adolescente, o jovem, ele sempre vai achar que o pai e a mãe são perfeitos, que eles não têm problemas, que eles vão ser sempre colocados num pedestal, eu falo, né? Uhum. E se ele não sentir que ele tem essa abertura, porque os pais também são vulneráveis, ele também se torna uma pessoa que vai se cobrar demais. E ele, às vezes, por impulsividade, porque o jovem ainda não tem grande controle sobre os seus sentimentos e sobre as suas ações, ele pode ir para um quadro, como a gente falou, de drogadição, uso e abuso de álcool, para uma ansiedade, para uma depressão. Sexo irresponsável. E o suicídio, como a gente vem falando aqui, em relação ao sexo, por causa da cobrança. Exato, você não perceber essa ansiedade que o seu filho está tendo, né? E aos poucos essa autocobrança que vai se transformando futuramente em algo disfuncional. Sim. E às vezes você não está percebendo. Então, pais, cuidadores, olhem para os seus filhos. Sim. E vou falar que algo que está acontecendo comigo. Eu tenho uma filha de 8 anos. O ano passado, percebi que estava assistindo Netflix avançando o programa. Falei, oi? Como assim? Né? Eu já acho estranho, porque eu, criança, a gente assistia desenho no SBT, tinha horário marcado, tudo. É verdade. E essa geração, ela já tem uma autoansiedade, assim, né? E você vai vendo pelo processo. Você entra no YouTube, escolhe o que quer. Não gostei, vou pular. E era algo que ela estava gostando de assistir, mas ela estava avançando. E aquilo me instalou assim, falei, cara, eu preciso prestar atenção no movimento e o que está acontecendo. Uma criança na época tinha 7 anos, super estudiosa, sabe assim, aquela menina exemplar. Eu fui essa menina exemplar. Eu fui essa menina super perfeccionista. E aí eu cheguei e levei ela na terapia e falei para a terapeuta dela, eu não quero que ela tenha as mesmas coisas que eu tive, né? Eu, ao contrário desse jovem aí que pode apresentar várias coisas, eu tinha uma família que a gente sempre se comunicava, que a gente sempre se comunicou super bem. Minha mãe falava de tudo em casa e até isso eu falava... Eu não era aquela pessoa que queria falar abertamente sobre sexo com a minha mãe, mas ela é essa mãe legal. Eu não era essa filha, né, que estava preparada. É medir também, né? Até onde você vai com o filho. O filho A você vai, o filho B é mais reservado, né? Enfim. E aí, voltando, eu falei pra terapeuta dela, eu tive depressão, só que, sabe quando você olha assim e fala, opa, o que tá acontecendo com aquela criança? Não precisa se cobrar tanto. Então, hoje a gente faz o acompanhamento, né? Exatamente para ensiná-la que não precisa ser perfeita. Claro que, assim... Quem sou eu para tirar as experiências que ela precisa ter na vida, né? Mas alguns sinais referente à ansiedade, referente à depressão, eu que passei, gente, é o meu papel, é a minha responsabilidade como pai ajudar essa criança para ela não chegar na adolescência num nível acima do que precisa, né? E me deu um start quando eu vi ela avançando aquele Netflix, porque assim... É a ânsia por um final de algo que tá legal. Imagina o que não tá legal, né? E aí ela faz acompanhamento. Uma criança super nova. Tem gente que é super contra. Eu não sou contra. Porque a gente precisa ter esse olhar, né? Pra criança. E a gente fala, até a terapeuta dela falou pra mim. É preventivo. Exato. E é temporária. Não vai ficar aqui até... Não, no momento que tiver... A gente entregar ferramentas para ela, que ela vai levar para a vida de forma lúdica, que depois ela vai crescendo e vai colocando de outro jeito. Com uma linguagem dela, com as ferramentas agora, né? Isso. Mas precisa observar. Porque as crianças estão, né? E todo mundo fala, a pandemia deixou todo mundo ansioso. Tá, mas espera aí, né? E o que a gente vai fazer com isso? Porque é muito fácil falar, mas as crianças estão assim por conta da pandemia. Fulano está assim por causa da pandemia. Tá, mas
A gente tá com essa bola na mão. O que a gente vai fazer com essa bola agora? Exatamente, porque realmente a pandemia trouxe isso, ela acho que exacerbou muita coisa, mas como a gente vai resolver? Porque não adianta, né, você deixar ali e falar, legal, teve a pandemia, o mundo todo sofreu, então aceita. Não é assim, né? Sim. Aconteceu algo. E o que a gente faz a respeito disso? A gente vai deixar ali e fingir que não viu? Tá todo mundo, né? Ai, tô cheia de sintomas. Vai deixar? Não vai cuidar? né? Até porque eu costumo falar que tem coisa que já existia, né? A pandemia só tirou tudo debaixo do tapete ali. O relacionamento que não estava legal, a depressão que não estava legal. As coisas vieram mais claras, né? Tirou um véu ali. Muito rápido, né? Ninguém teve escolha. Foi todo mundo obrigado a olhar para isso, né? E você falou que você, quando na sua adolescência, você tinha toda essa abertura na sua família, né? Disso que a gente falou aqui, né? Desses sinais de alerta. O que você acredita que tinha em você que não foi visto? Que você acha que vale como dica? Acho que o isolamento, né? Porque chegou um momento ali que foi meio jogada de canto. Coisa de menina, coisa de criança, coisa de adolescente. Mas, pra quem já tá respirando, né? Essa angústia, tipo, aí realmente... me isolaram, então vou seguir isolada. Então, o isolamento foi o que mais bateu ali de identificação. O isolamento... A baixa autoestima, terrível, assim, pelo processo de bullying. Você tinha isso de ficar comparando? Tinha comparação, né? A menina da escola que era mais bonita, a menina da escola que o uniforme contornava o corpo, que era mais... O corpo brasileiro, né? Que todo mundo fala. E eu era muito magra, muito, e me chamavam de bambu. E aí, pra ajudar, meu irmão me chamava de bambu em casa também, porque ele descobriu na escola como eu era tratada. Tava de passar, porque não tinha bunda. Aí ele estendia o bullying, Estendia o bullying, né? Então, o bullying aconteceu na escola e aconteceu em casa, né? E de algo que, assim, é brincadeira. Mas pra mim era muito, não era brincadeira, né? Só que o meu irmão era mais novo, a gente era super novo. Começou isso, tava na 5ª série. Quantos anos? 11 anos a pessoa tem? E aí se estendeu... Aí cheguei no colegial, tinha muita espinha. Aí chegou uma menina e falou, sua pele é muito áspera. Falei, ui, então é esse tipo de... Acho que a minha depressão, ela se deu mais ali, naquele momento, na adolescência mesmo, desse processo de não aceitar o corpo. De não achar que era amada. Que vai ter mudanças, que vai passar, né? Exato. Que você vai amadurecer com isso. E enfim. O que você falou dessa questão de pais faz muito sentido pra mim, né? Porque meus pais... sempre nos ensinaram que era estudando, trabalhando, sendo uma pessoa digna, que você ia conseguir as coisas. A gente nunca teve luxo, era muito simples, mas eu tinha o exemplo dos meus pais, de, tipo, estude, faça as coisas. E eu fui super rebelde nesse momento de escolha de faculdade. Muito rebelde. E eu sei, assim, que foi uma batalha que eu enfrentei, porque meu pai era químico na época. Eu sempre falei que ia fazer faculdade de física, porque eu era super nerd mesmo. E fui fazer moda. Imagina, a pessoa caiu pra trás, né? Porque moda, pra mim, era o que eu queria fazer como segunda faculdade. Aí eu comprei aquele guia do estudante e vi que tinha marketing de moda. E eu fazia, na época, colégio técnico de publicidade. Já nessa possibilidade do jovem, assim, olha, filha, a gente vai te pagar um colégio técnico pra você já sair direcionada. Tem que trabalhar, tem que fazer as coisas. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Por conta do colégio técnico. Aí eu me achei em marketing, falei, vou fazer marketing de moda. E como fala pro pai que você não prestou FUVEST? Se você tinha um boletim com notas boas e recebia o mérito da escola de maior nota de física da escola. Olha só. Então, assim... Pela referência. Pela referência. Então, você falou algo... Então, assim, cara, eu não posso deixar de... fazer o que meu pai tá achando que... E eu deixei de fazer. Eu sei que isso teve um processo... hoje eu identifico e entendo, mas na época não. Isso deve ter piorado muito meu quadro. Tipo, o que eu tô fazendo da vida? Né? Indo para uma faculdade que meu pai é contra, indo para uma faculdade que é totalmente diferente da minha realidade. Então, eu morava na periferia da Zona Leste e fazia faculdade de moda no Morumbi. As pessoas chegavam de motorista. Eu acordava às 4h30 da manhã.
para pegar 2 ônibus, metrô. Então, assim, é uma comparação. Sim. E eu era adolescente, que eu tinha 17 anos. Sim, super jovem. Né? Então, você tá ali numa comparação financeira, uma comparação de tudo. Ao contrário, eu não fazia terapia nessa época, eu fiz antes disso um tempo, mas isso me impulsionou. Mas eu sei, gente, que esse... É aquela coisa assim, entre 10, uma conseguiu. É aquela história de tipo, mas fulano estudou, passou na escola pública. A gente fala que são milagres que acontecem na sociedade. Não tem como tomar como referência, né? Exceção. Então, isso me impulsionou para eu mostrar para os meus pais que eu ia conseguir aquilo que eles imaginavam de outra forma. Só que sempre para os pais, né? Olha só. Sempre para o pai. Né? Tipo, meu pai uma vez falou pra minha mãe, eu não vou pagar a faculdade pra minha filha ser vendedora. E minha mãe falou, então eu vou. Minha mãe trabalhou em 3 escolas e pagou a minha faculdade. E aí eu sempre falava, eu não vou ser vendedora. Agora eu sou escritora. E meu pai fala, eu não entendo nada. Isso mas é sempre essa referência, né? Então hoje em dia eu falo, gente, isso que meus pais são ótimos pais. Né, no sentido... Mas existe essa cobrança, existe essa rigidez, existe essa ideia de não entender o que é o novo na profissão, porque você tinha que ser advogada, médica, no caso do meu pai, que a filha fosse física, né? E aí hoje em dia eu falo, gente, tá, como você fala com o seu filho disso, né? A minha experiência, eu trago uma bagagem diferente e falo com as minhas filhas de forma diferente, para não chegar nessa época do vestibular e ter o mesmo estresse que eu tive, né? Tipo, no sentido... Tá, até uma briga ali, talvez, entre meu pai e minha mãe, né? Que ficou ali no ar, né? Não acredito que você vai apoiar. E minha mãe me apoiou, tudo. Como apoiou na faculdade, apoiou na depressão. Não na depressão, mas no processo de precisar de um colo e tudo. E talvez, nunca tinha pensado para parar nisso, ela tenha apoiado a minha faculdade até para falar, essa menina já tá mal. Se eu não apoiar a faculdade dela, o que vai acontecer com ela? Né? Aquele papel ali dela que a gente nunca vou puxar essa conversa com ela. Momento terapia, tá vendo, né? gente? A gente fala e a gente vai... A terapia é isso, né, Thaís? É a gente falar e a gente se escutar. Aí você fala, nossa, nunca tinha parado pra pensar nisso. Sim. Sempre tem alguma coisa que a gente consegue suscitar ali, né? Depois das conexões, né? Sim. Olha, pode ser capítulo 3, tá? Eu já faço minha sessão de terapia da semana. Mas vamos lá. Mas legal, Fabi, ouvir isso de você, né? E assim, claro, a gente não tá aqui pra dizer, pais, vocês são culpados do que tá acontecendo com seus filhos. Não é isso, mas é a maneira como vocês abordam, que a gente tá querendo dar algumas dicas pra facilitar a comunicação, para facilitar uma percepção, né? Porque óbvio que cada um ali, né, cada pai, cada mãe vai entregar o seu melhor e a gente sabe que os pais estão ali para fazer o seu melhor, né? E eu costumo dizer que a vida não é perfeita, né? Os problemas vão existir, mas a gente tem formas melhores de fazer isso, né? E às vezes os pais, eles ficam naquela coisa de querer só dar a experiência boa pro filho, falar da experiência boa. E às vezes é a experiência dos pais que não deu muito certo que vai auxiliar, né, ali como uma forma de dar uma abertura, né, para saber, olha, eu fiz realmente, não deu muito certo naquela época, não. Quer tentar? Né? Filha repente, até né? Não, você... fala, você não conseguiu daquela forma, né? E o que você fez depois? Resolvi mudar, fiz outra coisa no lugar. Ou não fiz nada, né? Paralisei naquele momento, mas hoje não. Hoje eu lido melhor com aquilo. Então, às vezes, você não querer se mostrar o super-herói novamente e que você também é falho, às vezes, né? E que, às vezes, até o próprio filho vem e dá uma dica pra você, né? Ele vem e fala assim, você fala, olha, que incrível, né? E isso que eu acho que... É a troca, valida, né, humana. É dar o apoio ali pro seu filho, né, naquilo que ele precisar. Uma outra coisa também que a gente não falou, que eu só gostaria de deixar aqui também, é a questão da alimentação, que a gente não falou. Mas pessoas que têm uma mudança muito brusca na alimentação, jovens principalmente, que ou comem demais ou comem de menos, né? Também isso é uma coisa que aparece muito em consultório. Aparece mesmo, é verdade. Transtorno alimentar. Transtorno alimentar, né?
com questões de depressão, com questões de não aceitação do corpo. Né? Então, é um indicativo também que pode ir para um quadro mais grave, de uma ansiedade, de uma depressão. Então, a gente tem que ficar de olho. Porque o jovem, ele é impulsivo. E é aquilo que a gente falou no episódio anterior, sobre a referência da internet, sobre a comparação, sobre o TikTok. E a pessoa fica ali vendo aquele mundo perfeito. Isso também é muito, muito... importante ficar de olho nisso, porque isso também pode ser um grande indicativo de que alguma coisa está acontecendo, que algo está errado. E é isso aí, É isso aí, né, gente? Ai, gente, a gente falou. Olha, a gente não vai estourar o tempo de novo. Você curtiu. E agradecer a Fabi por ter continuado aqui com a gente. Obrigada. Muito obrigada pela sua mesmo. participação. Espero que você tenha gostado. Gostei, até sair daqui com várias reflexões novas. Bem bom. Mostra o livro de novo pro pessoal. E, gente, é isso, ó. O livro é O Senhora Capa, conta a história da Sol. Me perguntaram semana passada, quantos anos a Sol tem? A Sol tá naquela fase pra passar no vestibular. Então, ela tem 17 anos, 18, tá? Então, fala dessa jovem, dessa adolescente que observa a mãe. E aí tem uma questão de cobrança da faculdade. Olha só. De começar a se responsabilizar por si mesma, né? De preciso fazer faculdade pública porque ninguém da minha família fez. Então tem uma cobrança aí, né, da própria família. Falada ou não, porque às vezes a criança já... Não precisa falar, Não precisa falar, né? Tem coisa... É que tem família que fala, né? Mas tem família que não fala e a criança, o adolescente cresce com aquilo, né? Aquela determinação. Ou será que ela está crescendo com aquela determinação para chamar a atenção de alguém ou para ser aplaudida por outros? Enfim. Então, ele fala sobre esse relacionamento dessa mãe e dessa filha. A depressão tem uma base aí, é o tema base da história, né? Da mãe, no caso, tendo, e a filha observando. Mas tem várias questões. Todo mundo que lê depois fala, nossa, ela tem uma irmã. Tem gente que detesta a irmã. Sério. E aí, todas as pessoas que não gostam da irmã, a Paula... Eu pergunto, você tem irmão ou irmã? Tenho. Eu falei, tá bom. Quem é você na história? Não acredito. Porque é isso, né? Tem jovens lendo o livro de uma escola pública e tá sendo tão fluido para mim, porque eles estão vindo com o olhar deles, né? E aí, quando eu escrevi o livro, eu pensei, é para pessoas mais velhas, né, tal. Não. A gente precisa começar a falar com os jovens. Precisa começar, do mesmo jeito que hoje eu faço exercício, preciso começar com as minhas crianças, com as minhas filhas, né? E é com os jovens. Claro que, assim, o que eu acredito é, cada vez que a gente ter pessoas mais conscientizadas, falar sobre, quando você tiver um filho, você vai ter uma bagagem diferente para passar para aquele filho, né? E aí as coisas vão, é gradativa. Eu quero mudar o mundo? Quero, mas o mundo não vai ser mudado enquanto eu estiver viva. Não, talvez o que eu tô plantando aqui, 3 gerações para lá ou mais, né? E a gente começar a falar sobre saúde mental, é isso. Então, tá bom, a gente tá falando aqui, putz, entendi. Então, eu vou pro outro passo, que é falar com a juventude. E daqui a pouco, esse adolescente vai ser pai e mãe, e ele vai começar o processo de falar e de tratar a maternidade, a paternidade... Diferente do que a avó dele tratou, do que a mãe dele tratou, como é que eles falam? É um movimento de cascata, né? Mais ou menos isso. Então, quem quiser, jovem, mãe, adolescente... É para todo mundo, né, Fabi? Né? E cada momento a gente tá usando capas diferentes. Capas diferentes. No fim do livro, eu escrevo para as minhas filhas, né? E aí eu coloco, uma tem 6 e 8 agora, porque elas participaram de todo o processo do livro, assim, vendo a mamãe, né? Ali, escrevendo, mudando de profissão. E eu sempre falava, né? E eu passo para elas. Mãe, você vendia roupa antes, agora você tá fazendo o quê? A mamãe tá escrevendo. Porque é isso, eu tenho meninas, eu preciso mostrar que a gente pode mudar de profissão, que a gente pode recomeçar, que a gente pode sonhar. Mamãe agora quer fazer isso. E tá tudo certo. A gente precisa... Porque é o exemplo que elas estão tendo dentro de casa... Em um momento da vida, se elas precisarem mudar a regra ali, mudar a direção, né? Ou escolher ter vontade de mostrar para todo mundo que elas querem mudar ou que elas querem fazer algo diferente. Enfim, mas aí no fim do livro, eu escrevo uma carta para a Olivia e para a Alice e contuo, né? Que eu espero que a ideia não é elas não terem capa, mas que elas demorem cada vez mais tempo para colocar a capa delas no ombro e que seja diferente da minha, né? Então até me arrepia. E é exatamente, acho que esse é o processo da vida ou quando a gente fala de legado,
né? De tipo, o que a gente deixa? Então, eu quero que as minhas filhas tenham muito mais consciência do que eu sobre a importância de a gente falar sobre tudo que está no livro. Sobre a importância de... Hoje em dia, com muita terapia, eu entendo. A minha mãe fez e entregou o que ela tinha naquele momento. E quando você entende isso, é que a gente demora muito para entender. A vida muda completamente, né? É o peso de tudo, né? O peso da capa da minha mãe. Poxa, olha o tanto de coisa que ela fez, né? E a gente tem esse olhar muito velho, infelizmente. Mas cada vez que a gente falar disso, o livro ele vai trazer para o jovem enxergar a mãe, talvez ele vai falar, cara, eu não sabia que minha mãe era esse ser humano, que talvez tenha tanta coisa por baixo da capa dela. E o que ela ainda tem para entregar, e o que ela ainda tem para entregar. Que você também tem para ela. Né? Então é isso, é transformar todo mundo em seres humanos que se conversam. Muito bom, muito bom. Fabi, eu espero, né, que você tenha gostado de vir aqui bater um papo com a gente. Eu queria agradecer de coração a sua disponibilidade, né, de estar aqui nesse dia, né, falando sobre o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, sim. Gente, acho que por hoje é isso, né? Nós já ficamos aqui muito tempo, né? Eu espero que a história da Fabiana seja uma inspiração para vocês que estão nos vendo, que estão nos ouvindo. O nosso intuito aqui é sempre levar informação, trazer as coisas de uma forma leve, né? Esse Setembro Amarelo, a gente espera aí que você seja tocado, né, por todas as nossas falas, tocado pela história da Fabiana, e que de alguma maneira a gente possa ter aí contribuído para a melhora da saúde mental aí desse mundão de Deus, como diz o povo. Isso aí, abrindo para reflexões. Sempre, né, para o autoconhecimento aí. É isso mesmo. Fabi. Finalizando, eu acho que esse Setembro Amarelo é todo dia, né? E aí eu sempre gosto de falar, antes de falar de prevenção de suicídio, a gente falar sobre o que vem. Então, eu torço para que todo mundo que está nos ouvindo, que inicie. Eu falo, é um mês de start para a gente se conscientizar, que seja, mas que funcione, né? Então, a gente escutar, sempre tem alguém que você olha que precisa de alguma coisa, putz, talvez aquela pessoa não esteja tão bem como eu imaginava, né? Uhum. A gente abrir esse olho. Você falou do meu projeto, Eu Posso Ser Você, e eu falo, eu sou uma menina sonhadora que acredita na força da empatia e do amor. É isso. Perfeito. É olhar para o outro, é entregar amor, receber o amor. O segredo do mundo é esse, é que a gente complica. Eu acho, né, que o segredo é esse. Mas bom. É isso, então, que a gente seja empático e leve amor para todo mundo, em todos os meses do ano. Perfeito. Tina? Obrigada, eu acho que é isso, né? Agradecer a Fabiana, ela falou e fechou brilhantemente. Ai, obrigada, gente. Gente, muito obrigada. Um beijo para vocês e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.